A administração Trump parece insistir no protecionismo como forma de engrandecer os Estados Unidos, o que é um contradiction in terminis, uma contradição de conceitos. A Europa será certamente fustigada e Portugal também, mas se a prioridade for construir novos mercados e novas parcerias, os efeitos negativos podem vir a ser mitigados no médio prazo. Mas se a Europa sofrerá, também os Estados Unidos sofrerão um acréscimo de preços como consequência deste imposto sobre o consumo, chamando-se elas taxas recíprocas ou outras taxas aduaneiras. A maior dúvida, portanto, para mim, não estará nos efeitos diretos com implicações na redução do comércio mundial, que existirão, mas sim uma maior dúvida nos efeitos indiretos sobre uma segunda vaga inflacionista, essa sim mais bem difícil de controlar. Perante o volátil comportamento da nova administração americana, Trump 2.0, como é chamada, muito para além do que era expectável em função do comportamento do seu primeiro mandato, a necessidade da Europa mudar passou a ser uma inevitabilidade. E como diz Draghi, a Europa encontra-se perante um desafio existencial. Tem de recuperar a competitividade, a inovação da sua economia, reforçar significativamente o seu investimento em defesa, só assim aumentará o seu soft e hard power e poderá voltar a ser considerada e respeitada no mundo em profunda transformação. A Europa terá de ganhar a autossuficiência em muitos domínios e terá de inteligentemente defender-se da guerra comercial, não hesitando na retaliação e explorar ativamente outras parcerias e alianças. Pois não podemos esquecer que a única aliança bilateral que é economicamente mais forte que os Estados Unidos é a União Europeia com a China, pelo que há que pragmaticamente rever parcerias e alianças. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. A imposição de Donald Trump, taxas alfandegárias a produtos europeus e a retaliação que se pode esperar da União Europeia são o tema deste episódio. O presidente norte-americano anunciou para 12 de março a entrada em vigor de taxas de 25% às importações de alumínio e aço, e o Bloco Europeu prometeu uma resposta. A guerra comercial está a escalar e as consequências são ainda imprevisíveis, inclusivamente para Portugal, que tem nos Estados Unidos o quarto maior mercado de exportação. António Ramalho, nesta era Trump 2.0, o presidente norte-americano decidiu atacar em todas as direções. A União Europeia já sabe as tarifas de 25% ao alumínio e aço, mas o que é que mais pode esperar? Bom, deixe-me dizer que devemos começar pelo princípio que parece evidente aquilo que se desenhava, que é, por muita incerteza que existe sobre a tipologia de tarifas, como às vezes são anunciadas, depois suspensas, depois referidas de formas ideologicamente distintas, vai haver um conceito de tarifas alfandegárias na administração Trump. E, portanto, a primeira, e sabendo nós hoje, convictamente, que isso vai acontecer, inevitavelmente, sejam elas tarifas simétricas ou sejam elas tarifas assimétricas, e já podemos discutir isso. Esta questão das tarifas recíprocas, não é? Nomeadamente com as tarifas recíprocas, que iremos falar seguramente. Eu queria dizer, antes de mais, que as tarifas são um erro tremendo em 4 dimensões. E é daí que temos que partir para refletir bem o tema. É, antes de mais, um erro porque opta pela coincidência entre uma taxa sobre o consumo que penaliza a procura com uma mesma taxa que supostamente vai promover o desenvolvimento e a produção interna pelo lado da oferta. E só por um bambúrrio de sorte, como toda a gente percebe, é que a mesma taxa serviria aos 2 objetivos. Isto é, quando se diz vou pôr uma taxa de 25% sobre alumínio e aço, era preciso que fosse exatamente o valor de incremento das importações em 25% que determinasse a decisão de fazer mais investimento interno e mais competição interna para produzir mais nesse tipo de produtos. Segundo ponto. Além disso, é totalmente assimétrico no tempo, porque a taxa de consumo é imediata e, portanto, vai penalizar instantaneamente o preço, e a promoção à produção interna é diferida no tempo e vai implicar uma reflexão de investimento por parte dos agentes locais. Depende de outros, não é? De quem faz esse investimento, exato. E depende, sobretudo, que esse investimento seja feito. Exato. Depois é totalmente ineficiente
porque a taxa só é útil se a produção se desenvolver e se for válida para compensar a diferença de preços. Ora, quem decide investir, investe não só em função do preço, mas em função do risco que tem que cobrir. O que quer dizer que vai incorporar um prémio de risco que tem que ser suficientemente compensador no valor da taxa. Portanto, não só a taxa é mais elevada do que é necessário, como tem que pagar esse prémio de risco. Mas quarto ponto, que é provavelmente até o mais grave, é que é um incentivo a que quem já produza internamente aumente imediatamente os preços, porque o modelo concorrencial do comércio internacional obviamente fica reduzido pela penalização na percentagem. E por isso estes 4 problemas concretos que as taxas aduanárias têm para efeitos daquilo que são guerras comerciais que toda a vida houve entre blocos e que toda a vida houve entre países, vamos ser muito claros, é extraordinariamente deteriorante de vários objetivos. Primeiro, aumenta os preços. Segundo, prolonga essa alta de preços pelo tempo do deferimento das necessidades de investimento. E terceiro, promove a ineficiência operacional das empresas. E o que está a dizer é que há um efeito bumerangue que os Estados Unidos podem ter da sua própria decisão. Eu acho que a decisão é, sobretudo, pensada na ótica que o desenvolvimento norte-americano se baseia num conceito de protecionismo que, curiosamente, é sobretudo uma taxa ao consumo e muito menos evidente do ponto de vista daquilo que é os efeitos na promoção do desenvolvimento dos Estados Unidos. E, por isso, partindo deste pressuposto, qualquer que seja o modelo que nós vamos ter, terá como efeito, o aumento de preços. E eu julgo que, se calhar, esse efeito indireto vai ser muito mais relevante do que os efeitos diretos que a redução do comércio internacional vai implicar, e vai aumentar e baralhar os equilíbrios de todo o comércio internacional existente, criando problemas assimétricos no mundo, nomeadamente penalizando os países que têm menos capacidade de resposta ou que têm mais assimetria com os Estados Unidos. Quem são esses países? São naturalmente os países em vias de desenvolvimento. E esses países em vias de desenvolvimento vão ser os fortes penalizados por essa circunstância. Por isso, eu queria começar por esta questão técnica, porque esta questão técnica sobrepõe-se depois a todas as questões políticas, as nossas emoções em relação a isto ou aquilo. E eu, na minha opinião, acho que isto para a Europa, por exemplo, as taxas recíprocas vão ter muito menos efeito do que parece, ainda que eu seja muito crítico sobre elas. Mas do ponto de vista global do mundo, não só vamos ter um crescimento menor, mas sobretudo vamos ter um aumento de preços, e vamos ter um aumento de preços por virtude de haver menos eficiência no modelo operacional. E, portanto, supostamente, o governo que tem Elon Musk como a grande bandeira da eficiência operacional tem uma política que promove a ineficiência operacional. E é isso que é extraordinariamente estranho, porque é um erro técnico que, de alguma maneira, eu já não vou falar das políticas protecionistas serem mais socialistas, capitalistas, como parece óbvio, mas a verdade é que tem um erro técnico sobre a eficiência operacional dos países. Os Estados Unidos vão se tornar menos eficientes operacionalmente do que são hoje. E Gonçalo Moura Martins, guerras comerciais já houve muitas, não com esta dimensão, pelo menos nos últimos largos anos. Estamos a entrar numa lógica de olho por olho, dente por dente. Braço por braço, mão por mão, é mais que isso. Há duas coisas importantes, que é o seguinte: se nós olharmos para os ciclos económicos historicamente, o desenvolvimento económico melhora significativamente e cresce significativamente quando há mais comércio internacional. E, portanto, o protecionismo é contra o desenvolvimento económico. Isso é histórico, não vale a pena a gente dizer que melhora ou não melhora. Agora, obviamente, que esta realidade, que é uma realidade global, estatística global, não possa ser verdade para um país em particular ou outro. Portanto, há que ressalvar isso. A segunda nota que eu queria dar, porque veio muito ao encontro do que o António diz, quanto à quarta dimensão que ele foca relativamente à perca de competitividade interna, porque quem produz diz, então os meus concorrentes estrangeiros das importações eu vou pôr o preço com mais 25%, e é as tarifas que forem, como é óbvio. Basta ver a entrevista de alguns industriais, esqueçamos agora os homens das techs, os bilionários das techs,
Vamos ver a entrevista que o CEO da Ford deu na sexta-feira, onde ele disse exatamente isso. Vai ficar mais caro, ponto. E vai ficar mais caro por todos os componentes, sejam feitos nos Estados Unidos ou sejam importados, vão ficar mais caros. Portanto, o consumidor americano vai pagar mais caro os seus produtos. Agora, se isto é bom, ou se isto faz parte de alguma política lógica, económica ou racional, não sei, quer dizer, existe aqui, enfim, quaisquer intuitos que nós não estejamos eventualmente a ver. Mas há outros dados que são importantes, que é o seguinte. Os Estados Unidos, apesar de tudo, têm um peso no comércio internacional que não é igual à sua economia. 10%, eles só valem 10% do comércio internacional, valendo 25% da economia global. Mas isso também é um dos argumentos que Trump tem estado a usar, não é? É um argumento que se entende menos. Que eles têm. Se fosse uma economia extremamente dependente do exterior e extremamente aberta, como não é, faria mais sentido uma política de tarifas para se proteger a sua própria economia. Não é verdade. Repara uma coisa, o peso das importações no PIB dos Estados Unidos são só 14%. Na China são 18%, são economias relativamente autossuficientes. Na União Europeia são 47%, o que se vê a falta de autossuficiência da economia europeia. Portanto, não se percebe muito bem que não seja uma lógica mais transacional, ou seja, eu imponho esta ameaça das tarifas para conseguir bilateralmente algo dos outros países ou dos outros blocos económicos, não estou a ver que seja racional para a melhoria da economia americana. Ela vai ser prejudicada. O consumidor americano vai pagar mais pela generalidade dos produtos. Mas vê aqui como uma estratégia negocial de Donald Trump, isto é, a Europa ainda pode acreditar que é possível negociar e essas tarifas não irem para a frente? Nós já vimos, não é? Nós já vimos estes dois adiamentos, quer no Canadá, quer no México, que é importante perceber que são os 80% das exportações do México são para os Estados Unidos e 78% das exportações do Canadá são para os Estados Unidos. Portanto, essas economias tinham brutalmente a perder. Mas isto é tão verdade que implica que nós também entendamos que as três economias estão, todas as cadeias de valor, as cadeias, as supply chains, as cadeias de fornecimento, etc., da indústria, estão todas interligadas. Houve uma quantidade enorme de especialistas que falaram durante essa semana a dizer, se nós impomos tarifas dessa grandeza ao Canadá, em que passam milhares de caminhões por dia de importação e de exportação entre os dois países, que passassem a ser barrados, imagine, na fronteira, ou a necessidade de encontrar alternativas para que as indústrias dos Estados Unidos pudessem manter a mesma competitividade, é uma disrupção muito maior do que aconteceu no Covid. Portanto, o que eu acho é que não existe uma lógica racional económica de todo, existe uma lógica política que a gente está a começar a descobrir, vamos descobrir mais à frente, esta coisa do Canadá, não, agora tem que aumentar o reforço da guarda fronteiriça em 10 mil homens do exército, e no México mais 6 mil, na fronteira norte e na fronteira sul, etc. Então se a Europa, por exemplo, aceitasse comprar mais gás, mais petróleo, mais armas aos mais Estados carros, Unidos... Só fala dos carros. Pois isso, eu já lá ia, porque parece que o alvo é a indústria automóvel, não é? Só fala dos carros, não é? Pronto, admito que sim. E António Ramalho, lá está, o Donald Trump acusou a União Europeia de tratar mal os Estados Unidos, não é? E tem esta questão do déficit comercial existente como foco nas declarações que tem feito em relação à União Europeia. Como é que acha que a Europa pode sair desta negociação? As tarifas vão ser mesmo inevitáveis? Bom, vamos por partes. Primeiro, limitar um bocadinho os danos no sentido de explicar. Primeiro, em termos de importações norte-americanas, a Europa como continente é menos relevante de todos os continentes. 41% das importações americanas são da Ásia, 34% são da América e 24% da Europa. Portanto, a Europa, digamos assim, é o parceiro comercial dos Estados Unidos que menos releva para efeitos do eficácia importador, que já de si não é grande, como o Gonçalo disse muito bem. Depois, de facto, há um desequilíbrio entre importações e exportações na Europa, como existe em Portugal em relação aos Estados Unidos, havendo, portanto, cerca de 100 mil milhões de exportações adicionais. Mas de bens, não é? De serviços já... De bens, sobretudo de bens. Depois reequilíbrio nos serviços, mas vamos olhar para bens, porque o que estamos a falar é taxar bens, basicamente. Depois, se nós olharmos, digamos, para os 5 países que mais
que os Estados Unidos mais importa, 16% é o México, 14% a China, 13% o Canadá, 5% a Alemanha e 4,7% o Japão. Portanto, no fundo, só há um país europeu aqui que é a Alemanha, lá estão os carros, e na prática, digamos assim, todos os outros países até são fora do continente europeu. Depois, quando nós olhamos a reciprocidade, digamos assim, do sistema aduaneiro entre os Estados Unidos e a Europa, ele é talvez o mais equilibrado de todos. Porque como nós não temos países em desenvolvimento, na Europa acontece basicamente que este equilíbrio é significativo. A estimativa de taxas aduaneiras é de 3% sobre produtos norte-americanos e na Europa e de 2,4% de produtos europeus nos Estados Unidos. Portanto, quer dizer, não é uma diferença substancial, não são os 0,6, digamos assim, que iriam alterar, digamos assim, o máximo dos equilíbrios entre os diversos, os dois continentes. Eu normalmente estou a tratar sempre dados de 2023 já agora, que é para ter a certeza que são dados já definitivos e não os de 2024. Portanto, o que acontece basicamente é que o modelo dos Estados Unidos, que terá naturalmente, e parece que algumas implicações em relação a certos produtos, vai sobretudo ter efeitos indiretos e não efeitos diretos. Os efeitos diretos serão alguns, mas poucos. Os efeitos indiretos é que são os mais difíceis e, sobretudo, os efeitos sombra. Eu queria explicar isto. Os efeitos indiretos são aqueles que nós conseguimos determinar e que normalmente fazem as notícias nos jornais, que são produtos decorrentes de um determinado processo, produtos decorrentes de um determinado produto que foi sobretaxado. E estes efeitos existem, são mais difíceis, mas são passíveis de ser identificados. O que é mais difícil de identificar é o que acontece, digamos assim, com mercados totalmente distintos que são afetados ou modificados por este efeito. Exemplo claro é que se tivermos, digamos assim, uma penalização aos automóveis da Alemanha, é provável que isso afete fortemente, por exemplo, a Espanha. E se afetar a Espanha, afeta 36%, por exemplo, da capacidade exportadora de Portugal. Já nem estou a falar só das componentes de automóveis para a Alemanha, que ainda são produto indireto. Estou a falar mesmo das dificuldades, com um crescimento menor na Espanha como um todo, poderá representar, digamos assim, para a indústria exportadora de alimentos em Portugal. Portanto, é os efeitos sombra, são os efeitos que decorrem deste sistema. E isso pode acontecer para o bem e para o mal. Isto é, haverá reorganização de mercados. Nós já tivemos isso, por exemplo, no têxtil, onde de repente, digamos assim, os crescimentos do têxtil no sistema de exportação foram totalmente alterados pela introdução de diversos países que passaram a produzir têxtil com mais qualidade do que aquilo que estávamos habituados e que não fomos capazes de introduzir-nos nessas cadeias de valor. Portanto, eu diria, basicamente, que é de esperar, inevitavelmente, que vamos ter... eu não gosto muito de falar de Trump, porque Trump é muito... tem uma... permita-me falar em linguagem de mercado, tem demasiada volatilidade comunicacional. Mas gosto de falar da administração Trump, porque a administração Trump vai ter que ter uma linha e nós vamos ter que perceber a linha. E, portanto, parece-me inevitável que esta linha venha para cima da mesa. Parece que a linha que vai ser mais defendida é do conceito de taxas recíprocas, até porque ele é muito fácil do ponto de vista de justiça de justificar. E, portanto, para o diálogo político mais óbvio, é talvez, digamos assim, a única maneira de justificar facilmente eu vou ter que fazer isto. Porquê? Porque Trump vai ter um problema que o Gonçalo já disse e que eu já disse antes, que é ele vai ter aumento de preços. E ele está a avisar já aos americanos que vai ter aumento de preços. Ora, ele ganhou as eleições exatamente não porque a economia estivesse fraca, mas porque a economia estava ainda inflacionista. E, portanto, ainda estava com valores e preços que pareciam, digamos assim, não repercutir a bondade da economia depois no bolso dos contribuintes americanos. Portanto, ora, vai ser difícil quebrar exatamente aquilo que foi a expectativa criada de que os preços podem descer. Eu já disse que ele tem dois meios para isto. Um é o reforço do dólar que pode acontecer e que pode, enfim, mitigar, mas não mitiga. Mas torna também mais difícil a tarefa da Fed em vir a reduzir as taxas de juros. Naturalmente, isto, aliás, Powell já avisou que objetivamente vai ter um controle muito apertado sobre esta situação, e a segunda coisa que ele pode utilizar é de facto o instrumento, digamos assim, da oferta de energia, porque ele tem uma capacidade de intervir no mercado de energia baixando os preços. Mas eu diria que, mas isso são reflexões um bocadinho já mais táticas. Do ponto de vista técnico, eu prevejo mais riscos sobre os preços e sobre a inflação, e acho que é esses os verdadeiros riscos que nós vamos ter que enfrentar no futuro, do que exatamente riscos sobre o comércio direto
entre a Europa e os Estados Unidos. Vai haver efeitos indiretos? Vai, e vai haver reequilíbrios dentro da Europa que são difíceis de determinar, e acho que é muito difícil nós sabermos quais são os efeitos sombra. Os indiretos ainda conseguimos determinar, não com total precisão. Os sombra, que são aqueles que acontecem porque houve qualquer coisa que aconteceu por um efeito direto ou indireto noutro país e altera todo o padrão do comércio internacional sobre esse produto, ou sobre esse serviço, ou sobre essa lógica, esses são muito difíceis de identificar, e eu temo alguns que possam afetar a Espanha. Eu, por exemplo, acho que Portugal tem que olhar muito bem para o mercado espanhol e verificar se algumas destas medidas vão ter ou não ter um efeito devastador no mercado espanhol. E como sabe, o mercado espanhol é muito forte em automóveis, e nós temos sentido que na relação entre a Europa e os Estados Unidos, aparentemente o grande problema é o automóvel. Porque aparentemente o que Trump fala na sua linguagem volátil é que de facto os automóveis são sempre muito privilegiados. E fala da diferença das tarifas aplicadas nos dois blocos. E portanto isso pode criar de facto um problema que já não é fácil, porque a indústria automóvel já está a passar por dificuldades óbvias, como nós vemos sobretudo pelos resultados da Alemanha, e portanto juntar a isso um problema de redução de exportações significativo para os Estados Unidos aumenta o problema, e aumentando o problema pode criar alguns inconvenientes fortes, não só do mercado da Alemanha, onde Portugal tem conseguido competir muito bem, mesmo com a recessão, até na recessão que os alemães têm, mas no mercado espanhol, que representa, digamos, uma percentagem muito significativa das nossas exportações. E isso é um efeito sombra. Claro. E Gonçalo Moura Martins, como é que está a ver estas reações que a União Europeia tem estado a ter relativamente à tal volatilidade de Trump em relação às tarifas? Isto é, promete uma resposta forte depois não acontece nada. E depois não acontece nada. A Europa do seu melhor. Eu acho que a Europa está neste momento num beco muito complicado e tem que ter muita capacidade de reação. Obviamente que nesta coisa do comércio com os Estados Unidos, e o António já disse isto, há duas dimensões onde pode ser negociado, que é aumentar o consumo americano de energia, porque aí tem muito espaço, porque uma das coisas que a Europa é totalmente não autossuficiente, nem pouco mais ou menos a energia. Precisa, exato, comprar, não é? Portanto, precisa dela, não é? Se comprar no Norte de África, deixa de comprar no Médio Oriente, na Rússia continua a comprar, mas cresceu muito e vai comprar mais nos Estados Unidos, e na defesa, que essa é que foi a grande novidade ontem da NATO, onde o secretário de defesa, o novo secretário de defesa dos Estados Unidos, que era apresentador de televisão até há pouco tempo, disse claramente: vocês têm que aumentar para 5% e têm de nos comparar a nós, que é uma coisa muito curiosa. Coisa que eles não fazem, não é? É só para a porcentagem que os Estados Unidos não cumprem. Não cumprem, não é? É só para perceber que 1% dos gastos de defesa dos países da NATO é qualquer coisa como 1,5 trilhões para comparar aos Estados Unidos. Portanto, há obviamente aqui uma lógica transacional que nós aqui e acolá vamos começando a perceber, que é para onde se vai conduzir. E eu acho que é um erro se o gasto todo novo da União Europeia for para comprar fora em vez de criar uma indústria de defesa, é um erro tremendo do ponto de vista estratégico. Pois, já falamos aqui do relatório Draghi precisamente com essas recomendações. Esperamos que não. Agora, eu acho que o grande desafio da União Europeia no curto prazo, mais do que a retaliação aos Estados Unidos, que tem que ser forte, tem que ser clara, tem que ser assertiva, tem que ser oportuna, que é uma coisa muito importante. A oportunidade é uma coisa muito significativa nestas coisas. A União Europeia tem que finalmente perceber o seu papel no mundo e tem que começar a criar ativamente outras parcerias. Já começou agora com o Canadá, já começou, quer dizer, a gente tem que começar a criar aqui os destratados do Trump 2.0, não é? Os países. Porque, quer dizer, os Estados Unidos, apesar de tudo, são só 25% da economia mundial. E repara uma coisa, a União Europeia como bloco é uma das duas partes que numa relação bilateral consegue ultrapassar os Estados Unidos em poderio económico. Ou seja, a União Europeia com a China é a única associação bilateral que ultrapassa os Estados Unidos do ponto de vista de poderio económico, porque enquanto os Estados Unidos representam 25%, os dois juntos representariam 36% da economia mundial. Eu não estou a dizer que agora vamos correr rapidamente para os braços da China, mas do ponto de vista pragmático, todo aquele preconceito que os europeus tinham induzido pelos Estados Unidos no passado, agora não compras aos chineses porque é um problema. Mas isso voltou, não é? Tem que acabar. E a Europa tem que conseguir criar novas parcerias
para romper não só uma tutela que foi tendo aos americanos, não é considerar agora uma pessoa não grata os Estados Unidos, sim, não todo. Não está exposta à chantagem, entre aspas. O seu tipo de relação. Alguém dizia, uma entrevista que eu li ontem muito curiosa, alguém dizia assim, a Europa subempreitou a defesa aos Estados Unidos e o supermercado à China, e de repente ficou dependente em tudo que era a sua indústria destes dois blocos, e a energia à Rússia, portanto ficou de repente, tem sido o caminho da Europa nos últimos anos. Portanto, na esteira do relatório Draghi, quanto mais se fala nisto, mais se sente o quão ele preconizou o caminho certo e antecipou os debates do futuro. A Europa tem que rapidamente repensar a modo e a forma como tem que estabelecer novas parcerias. Portanto, passa por inovação, tecnologia. Tem que deixar de ter complexo relativamente à China, porque hoje em dia o que os Estados Unidos estão a fazer à Europa é pior do que a China nos fez no passado, porque a gente não tem grandes razões de queixa da China. E há uma coisa que é relevante nesta questão, é como é que eu te explicar? Há uma sondagem que apareceu no público muito recentemente, feita a nível dos países da Europa, como é que eles encaram hoje em dia os Estados Unidos, um mês depois da administração de Trump ter entrado em vigor. E a redução que há entre classificar os Estados Unidos como aliado e como parceiro é brutal. Há uma percentagem muito significativa da população e que já não os considera, que já olham com desconfiança para os Estados Unidos, e fazem-no bem, porque a gente de facto está a assistir isso. Eu não estou aqui a instruir uma revolta da Bounty contra os americanos de todo. Não, mas que arranjem uma alternativa, não é? Agora, é isso que está... Esta sucerania e tutela que nós tínhamos relativamente a que a Europa tinha relativamente aos Estados Unidos tem que acabar, tem que ter uma relação muito mais pragmática e muito mais virada para a defesa do seu interesse, e portanto tem que explorar outras parcerias. E António Ramalho, é neste sentido que papel é que a Europa deve ter, que reação, que agilidade é que também deve ter em relação a responder a esta questão, a estas tarifas americanas, assim que elas vierem, se vierem? Todos nós aqui baseamos um bocadinho em futurologia, e a futurologia tem sempre algum risco. Eu tomo um bocadinho os 4 anos da administração Trump como interregno num processo, digamos assim, que racionalmente terá de ser um processo de globalização benéfica para toda a gente, ainda que com um processo de regionalização económica evidente. Eu acho que a Europa tem um primeiro problema para resolver, que é um sistema de governação. Vamos ser sinceros, para nós o nosso problema não é SG, é GS qualquer coisa, porque temos que começar pela governação. Enquanto nós tivermos uma governação que objetivamente precisa do Acordo 27 para responder àquilo que se diz na Casa Oval, na Mesa Oval, às 2 da manhã de Portugal, não vamos ter naturalmente nenhuma capacidade de resposta adequada em relação àquilo que são movimentos, digamos assim, mais intensos que possam existir noutros parceiros. O segundo aspecto que me parece fundamental e que o Gonçalo acabou agora de dizer é que está na altura da Europa olhar bem para aquilo que são os seus objetivos, que aliás Draghi de alguma maneira avançou e que nós já discutimos aqui, quer da autossuficiência do ponto de vista industrial, quer da autossuficiência do ponto de vista alimentar, quer da autossuficiência do ponto de vista de infraestrutura energética. E isso, passando, digamos assim, muito internamente, passa muito também por estabelecermos novos quadros de parceria. E estes novos quadros de parceria que o Gonçalo falou, que eu não sou tão entusiasta às vezes com as amplitudes desses acordos, mas a verdade é que há acordos neste momento que podem ser realizados. Com o Canadá é um passo importante. Mas e houve o Mercosul, não é? O Mercosul. E nós, quando olhamos para o Mercosul, é exatamente a utilização, que é uma capacidade invejável que a Europa tem de absorver países em desenvolvimento com dificuldades específicas. Quer saber as principais taxas que nós reduzimos no Mercosul? No malte descemos 14%, no vinho 35%, na cerveja 35%, no leite 10%. Quer dizer, no fundo, tudo taxas aduaneiras muito significativas que, a serem adotadas no quadro do Mercosul, porque precisamos do acordo de toda a gente, inclusivamente dos Países Baixos e dos agricultores, permita uma expressão, dos agricultores franceses, ao introduzir este modelo, nós vamos criar, digamos assim, uma capacidade muito significativa nas trocas, quer do ponto de vista alimentar,
alimentar. E do ponto de vista alimentar, há sobretudo um trabalho a fazer com um continente que nos é próximo, que é geograficamente próximo e que é relacionalmente próximo, que é a África. Porque a política agrícola comum, a sua perfeição para defender, digamos assim, a estrutura agrícola interna, com isso condenou, vamos ser sinceros, à pobreza uma parte da África que poderia estar muito mais desenvolvida se pudesse ter, digamos assim, mercados agrícolas muito mais alargados. E, portanto, eu acho que há um trabalho natural que se tem que fazer na abertura do espaço, quer de autossuficiência do ponto de vista industrial, quer do ponto de vista alimentar, quer do ponto de vista energético, que alarguem, digamos assim, o espectro do nosso relacionamento bilateral, porque a Europa tem essa capacidade de intervenção. E vamos ser sinceros, isto para cada um dos países da Europa, porque os países da Europa, no fundo, é que votam, digamos assim, globalmente, isto não é particularmente complexo, porque as exportações para os Estados Unidos, acima de 5%, são na Irlanda 25%, no Chipre 14%, no Luxemburgo 9%, na Bélgica 9% e na Dinamarca 6,5%. São os únicos países que estão acima de 5%. Pois há todos os países que têm 5%, como nós estamos, quer dizer, ali naquela franja. Mas a verdade é que os Estados Unidos, por serem pouco importadores, como nós vimos aqui, também não têm a relevância dramática que nós poderíamos pensar para todos estes países. E, portanto, isso significa basicamente que a capacidade de nós fazermos este tipo de apoio é fundamental. Até porque, vou-lhe ser muito sincero, a forma como os americanos estão a ler a sua política de internalização, em vez de fazer uma América maior, eu tenho muita pena de dizer, mas tem como efeito daqui a 3 anos a América ser menos representativa no mundo. E aquilo quer dizer, eu tenho muito medo, agora dizendo com graça, que a ideia do Golfo da América se transforme no gueto da América. Porque do ponto de vista económico, o protecionismo é sobretudo penalizante para quem se protege. É verdade que os Estados Unidos têm uma economia autossuficiente muito ampla e como tal podem preservar essa economia durante bastante tempo e, portanto, os 4 anos não é um interregno excessivo para eles conseguirem voltar, digamos assim, ao comércio internacional, mas a verdade é que eu nunca vi nenhum país baseado no protecionismo beneficiar em termos de longo prazo. E, aliás, acho que os portugueses todos têm bem esta noção que todos os nossos momentos de expansão económica tiveram exatamente a ver com momentos em que nós estávamos presentes no mundo. Não foi quando nos fechámos a 4 chaves e a quatro paredes dentro de casa, porque aí empobrecemos sempre. E isso que se passou em Portugal passa-se em qualquer país e em qualquer continente. E, portanto, esta realidade é uma realidade muito presente e eu acho que nós temos que fazer este efeito claro. Sobre a indústria da defesa, só para dizer basicamente que é verdade que nós temos que crescer na indústria da defesa, e isso é evidente. E este é o momento para decidir isso, esse é que é o problema, porque nós ainda temos muita capacidade instalada na indústria de defesa, que aliás exportamos para os Estados Unidos, e portanto, se nós conseguimos estruturar um modelo de compras que tenha em conta um valor mais significativo que temos que ter para proteger a nossa região, porque também não podemos viver deste guarda-chuva e desta dependência norte-americana, que também é uma prova, digamos assim, de insuficiência europeia, sobretudo. Não vamos criticar os americanos por isso, vamos nos criticar a nós próprios, mas não temos olhado para as nossas fronteiras como fronteiras soberanas. Aliás, as principais guerras, com o devido respeito, não têm sido nem no México nem no Canadá, nas fronteiras norte e sul dos Estados Unidos, têm sido nas fronteiras da Europa, e a Europa tem vivido as suas guerras e tem sido mostrada incapacidade há 20 anos para resolver as suas guerras. E por isso, mesmo na Ucrânia, quem está, digamos assim, e quem foi o representante deste apoio máximo foi os Estados Unidos, mais uma vez. E, portanto, a Europa tem que fazer aí um esforço significativo, tem que alocar à defesa uma parcela significativa dos seus meios, mas ainda tem capacidade industrial instalada. Mas se continuar a acontecer este desvio de 230 mil milhões de investimento na Europa, com 850 a 900 mil milhões de investimento nos Estados Unidos, e os Estados Unidos ainda não atingem os 5%, não temos qualquer possibilidade de manter uma indústria viva. Mas isto estamos a falar, de alguma maneira, numa estratégia a prazo, não é? No imediato, o que é que se pode esperar da União Europeia? Isto é, deve-se limitar a esperar para ver o que é que vem da administração Trump? Pode ser mais proativa em vez de se limitar a ser reativa? Não, olha, o António falou, e bem, que nós estamos a assistir a um interregno, apesar de tudo. Vamos confiar que o que era a política
enfim, estabilizada de décadas dos Estados Unidos venha a ser reposta. Expansionismo norte-americano. Expansionismo económico. Mas este interregno também, se a gente não aprender com ele, é terrível. Se a gente fica os 4 anos à espera que tudo volte e venha um novo Biden e que reverta tudo o que este decidiu ao contrário, então não estamos a aprender as lições, porque nada nos garante que não venha um segundo Trump e que o J.D. Vance que venha a ser reeleito e que os republicanos não fiquem, porque estão a transformar num partido extremista. Portanto, a Europa tem que fazer o seu caminho. E tem que fazer o seu caminho com grande determinação. Obviamente que a dependência dos Estados Unidos e a amizade e proximidade dos Estados Unidos continua a ser fundamental, ninguém está a dizer aqui o contrário. Agora, ela tem que ter a capacidade, que diabo, é o segundo maior bloco económico do mundo, portanto ela tem que ter a capacidade de explorar as suas novas parcerias, de estender as suas fronteiras comerciais para além do que faz, do que tem feito, e perceber onde é que estão as suas grandes deficiências, que neste momento estão centradas na incapacidade da sua autossuficiência energética, das suas infraestruturas energéticas e principalmente na sua estrutura de defesa. E isso não pode deixar de investir imediatamente. E são duas coisas diferentes, ou seja, ela tem que caminhar um caminho de alteração estrutural do que tem sido o seu comportamento, ao mesmo tempo que tem que ter reações muito conjunturais a estes fenómenos que a relação turbulenta com os Estados Unidos e muito volátil a vai fazer deparar nos próximos tempos. São dois caminhos diferentes. Agora, o que ela não pode é que a espuma dos dias a afaste deste caminho. É um tema que eu tinha aqui, já falámos várias vezes aqui sobre ele, e que o António reforçou muito bem, que é um problema da governance. Nós, quando comparamos países que são estruturalmente uma única voz e que têm um governance único e que têm legitimidade democrática única, etc., não é o caso da Europa. E nesta resposta mais imediata também é um problema. Claro que é, porque nós temos países que estão absolutamente a favor do que se está a passar e que estão, enfim, perfeitamente colados ao percurso e à nova teoria dos americanos. Já temos, enfim, movimentos que os representam, apesar de tudo, já tem expressão política já muito significativa, que já estão com o lema do Make Europe Great Again, portanto estão a adotar claramente a cartilha de princípios, ou falta dela, do Trump, e portanto a Europa tem este problema interno de incapacidade de se autogovernar, e portanto já o Draghi, a gente volta sempre ao relatório, porque é um relatório que espelha muito bem a realidade e que preconiza muito bem o futuro, ou que deve ser o futuro. E ele também diz, não se alterar a governance no sentido de, em matérias estruturais, concorrenciais, em setores chaves, se limitar a capacidade da oposição dos Estados, limitar o direito de veto, aumentar as decisões por maioria e limitar o que são as excepcionais regras de competitividade e de competição, de proteção da competição da União Europeia, porque nem para ela às vezes é boa, também não vamos a lado nenhum. Portanto, esse é um tema estrutural que eu também, se me perguntar, não sei como é que se faz, porque não estou a ver nenhum país abdicar neste momento dos seus direitos individuais, quando nós assistimos cada vez mais a uma voz crescente contra a União Europeia, que enfim, vamos ver como é que isso acaba, porque isso seria um erro estratégico. Se a União Europeia, com um bloco de 500 milhões de consumidores, com um PIB de 17% da economia mundial, já se torna quase irrelevante, imaginemos os parceiros individuais, os países individualmente. E nesse quadro, como é que fica Portugal neste momento? Isto é, que consequências? Há setores já a mostrarem-se preocupados com esta questão das tarifas, com este proteccionismo? Pois, deixa-me tentar, digamos assim, nisto, tentar identificar com alguma precisão aquilo que são os efeitos diretos. Os indiretos são mais difíceis de determinar assim num programa como este, e aquilo que me parece o quadro sombra mais preocupante. Nós somos exportadores para os Estados Unidos, temos genericamente nos últimos 5 anos, qualquer coisa como 200 milhões em média de superávit comercial com os Estados Unidos na exportação de bens. Os últimos anos temos sido sobretudo fortes em produtos farmacêuticos, temos sido sobretudo fortes em minerais e petróleo, portanto isto é compra e venda e desenvolvimento de refinação, depois produtos elétricos, depois pneus,
borracha, mas é pneus na prática, portanto é uma única empresa que é responsável, digamos assim, por esta parte, e depois máquinas e ferramentas com 319 milhões de exportações. Estes são os 5 principais produtos. Para pensarmos, depois fui ver aqueles produtos que são mais referidos normalmente em Portugal. Nós temos 228 em textos, 216 em sapatos, 216.9 em cortiça. Portanto, quer dizer, tudo isto são movimentos com esta dimensão, uma totalidade de aproximadamente 7 mil milhões de exportações. Portanto, não é, digamos assim, não é um efeito, digamos assim, devastador do ponto de vista direto, o efeito de haver, digamos assim, taxas recíprocas, que parece que é aquilo que se irá aplicar à Europa. Eu não conheço as taxas específicas de cada um destes produtos, mas com certeza que não vai trazer, digamos assim, uma profunda alteração. Do ponto de vista indireto, há muitos produtos indiretos, nomeadamente nas partes das componentes, etc., que podem sair afetados. Porque há mercados como por exemplo, França e Alemanha têm uma exposição aos Estados Unidos muito maior que a nossa. E, sim, portanto, em dimensão, em percentagem, quase todos os países da Europa estão razoavelmente equilibrados nesta dimensão. Portanto, também não vale a pena assustar, digamos assim, esta reflexão, porque aquilo que nós temos em termos de percentagem é mais ou menos o que têm esses países. Eu já disse aqui, os países que estão acima dos 5% são só estes, e portanto são razões históricas muito conhecidas. A Irlanda é uma razão histórica. É um hub tecnológico dos Estados Unidos e, portanto, daí vem. Mas dizia o efeito que pode ter em Portugal, no fundo, por via dos nossos 3 maiores mercados de exportação. Por isso é que eu estou a dizer que aí está a juntar os efeitos indiretos, alguns deles que são identificáveis neste quadro de produtos, mas não é, digamos assim, também nenhum efeito devastador. Estou muito mais preocupado com os 2 efeitos sombra. O verdadeiro efeito sombra, que é isto, afetar algumas indústrias específicas, nomeadamente a indústria automóvel, porque a indústria automóvel já não está a passar um bom momento. Como sabemos, temos, digamos assim, uma concorrência neste momento do ponto de vista chinês muitíssimo competitiva e também duvidosa do ponto de vista concorrencial, porque não sabemos todos os suportes de Estado que são dados às diversas empresas, nomeadamente no âmbito da eletrificação, que aliás era o que os Estados Unidos queriam seguir com o Green Deal, também, digamos assim, promovendo exatamente uma subsidiação interna para efeitos desta concorrência. O setor automóvel é sempre um setor muito atrativo para guerras comerciais, porque já teve muitas flutuações, a flutuação do Japão, nós às vezes esquecemos que já tivemos, digamos assim, quase uma guerra comercial entre o Japão e os Estados Unidos por causa da importação de carros japoneses, não é? Que dominaram o mercado americano durante bastante tempo. E a própria Europa não se deu particularmente bem nessa guerra também. Portanto, isto para dizer basicamente que vamos ter, sobretudo nos efeitos sombra sobre o setor automóvel, que podem afetar fortemente muitas indústrias de componentes em Portugal. Indústrias de componentes na parte têxtil, indústrias de componentes na parte dos moldes, indústrias de componentes na parte de injeção plástica e indústrias diretamente envolvidas em relação a um exportador especial ou 2 exportadores especiais portugueses que produzem e que naturalmente têm que continuar a produzir em escala suficiente e que já têm, digamos, uma cadeia de valor e de fornecimentos muito internalizados. Os portugueses são muito bons para isto, para as cadeias de valor, digamos assim, em setores em que há um grupo de empresas dominantes. Portanto, sempre que há um grupo de empresas dominantes, como seja no têxtil, por exemplo, a venda da Zara, ou sempre que há uma indústria dominante, que é várias marcas de automóveis com grandes produções, os portugueses são muito bons para o fornecimento, porque têm uma capacidade de adaptação invejável do ponto de vista do ajustamento, digamos assim, do seu suporte fornecedor logístico. E por isso mesmo, digamos assim, Portugal pode ter mais efeitos sombra. Eu estou a falar de efeitos sombra diretos. Eu continuo a dizer que o que mais me preocupa neste momento desta guerra comercial é a subida de preços e a segunda volta da inflação. Confesso que é esse sim um risco tremendo que estamos todos, digamos assim, um bocadinho levianamente a assistir e que pode vir a ter consequências, digamos assim, devastadoras, porque sempre que há um segundo ciclo de expansão de preços é muito mais difícil controlá-lo, porque os trabalhadores e a pública em geral já não o vai aceitar facilmente e vai exigir aumentos salariais e com aumentos salariais começa outra vez, digamos assim, o crescimento. Como dizem os chineses, nas guerras comerciais todos saem a perder. Sim, eu acho que isso é uma realidade e uma certeza histórica. É uma realidade e uma certeza histórica. Esta partida de xadrez acaba como sempre empatada. Vamos às sugestões. António Ramalho quer falar sobre ópera em Portugal. O Gonçalo brinca sempre comigo porque eu faço sempre sugestões de coisas que estão fechadas. E eu, mais uma vez, trouxe uma coisa que está fechada, mas que tem um mérito enorme. O São Carlos está fechado. E está fechado, graças a Deus, porque está fechado para obras, no âmbito do PRR,
espera-se que volte a abrir em março de 2026, e portanto vamos ter num edifício que é absolutamente notável e numa ópera que estava muito degradada, vamos ter, digamos assim, obras que a vão tornar com certeza mais cómoda, respeitando seguramente o património, porque isso não há dúvidas nenhumas. Mas, curiosamente, aquilo que era, digamos assim, a atividade do São Carlos aproveita para continuar a existir. E está a fazer uma campanha que está a passar um bocadinho despercebido, que é a descentralização das óperas pelos diversos espaços do país. Não é que isso seja a primeira vez que acontece, mas a verdade é que agora acontece por obrigação, porque de facto as óperas têm que ser cantadas em todo o sítio. E portanto já não vou falar daquelas que foram, porque da última vez tiveram em Cascais, no Teatro das Marionetes, onde tiveram a cantar o Elegido Amor de Donizetti, mas vamos ter dia 22 Vila Real, dia 1 de março vamos ter Caldas da Rainha, e depois do Wendel vamos ter o São Luís em Lisboa, que após Lisboa também não ficarem tristes e de se habituarem-se de ópera, mas vamos ter também em Braga, aliás em Braga 2 espetáculos. E portanto eu queria dar os parabéns, digamos assim, e retomar esta recomendação, que é um espetáculo tão interessante como a ópera, que normalmente está aqui muito sediado no São Carlos e na beleza de São Carlos, porque o São Carlos é, digamos assim, um elemento de atração demasiadamente poderoso para levar às vezes o coro e ópera de São Carlos a movimentar-se, que aproveitando, digamos assim, este período, tenham toda a gente a divulgar a ópera pelos diversos locais do país e até locais bastante descentralizados do país, e portanto isso é uma boa recomendação que eu deixo, que as pessoas em todo o lado possam neste momento ouvir ópera. Aproveitando o São Carlos fechado, não é? Aproveitando o São Carlos fechado e em obras de remodelação. E Gonçalo Moura Martins vai-nos sugerir um livro. Uma coisa meio nostálgica, e se calhar muita gente não se lembrará, mas houve um declamador, autor, ator muito conhecido nos anos 70 e 80, que era o Mário Viegas. O Mário Viegas morreu de SIDA aos 47 anos, prematuramente, em 1996, 1 de abril de 1996. E, portanto, fez, há um ano e meio, sensivelmente, faria 75 anos. E quem foi a sua herdeira universal foi a irmã, a Mariela Viegas, que pegou num livro que ele fez, em que recolheu de uma série de dados em duas semanas, quando soube, enfim, que o seu fim era anunciado e estava próximo, e é um livro que foi publicado há cerca de um ano, que é difícil de encontrar nas livrarias, é um livro grande e caro, eu encomendei-o, e é um livro muito interessante, que é notas pessoais, recortes, tudo o que ele fez ao longo da sua vida, fotografias, com umas notas escritas à mão. O livro é engraçadíssimo. E porque o Mário Viegas foi um tipo que fundou 3 companhias de teatro, 2 das mais conhecidas, a Barraca e a Cornucópia. Entretanto, era um grande declamador. Aliás, ele era um declamador na esteira do que era o João Vilaret, do que foi o Ari dos Santos. Aliás, a declamação mais conhecida dele era o Manifesto de Tidantas do Almada Negreiros. E foi um tipo que depois sempre foi de esquerda, toda a gente sabia que ele era de esquerda, nunca foi filiado em nenhum partido, mas ele chegou a ser candidato ao Parlamento, nas listas da UDP em 95, e foi pré-candidato à presidência da República para as eleições de janeiro de 96, mas depois nunca chegou a apresentar-se. Foi o António Matos, porque ele que desistiu para o Mário, para o Sampaio, mas ele já estava muito doente na altura, ele morreu poucos meses depois. E o livro é extremamente interessante, porque não só é a vida dele, mas é o percurso da cultura portuguesa em 3 décadas, e política, enfim, tudo isso. E depois tem 4 CDs no final de algumas declamações inéditas, e o livro tem 2 paradoxos muito engraçados, que começa e acaba assim, com um paradoxo e um paradoxo no final. O paradoxo inicial é o nome do livro, que ele chama-lhe autofotobiografia não autorizada, como se uma biografia feita pelo próprio pudesse não ser autorizada. E depois acaba a dizer assim, sobre mim está aí tudo. O resto não tem interesse nenhum. Ou seja, ou está tudo ou não está tudo. Portanto, é muito... Enfim, é a minha recomendação. O livro já tem algum tempo, mas é muito interessante. Mário Viegas. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.